Antioquia foi o ponto de partida da primeira viagem missionária de Paulo. Um trio para a evangelização: Paulo, Barnabé e João Marcos. Ao saírem de Antioquia, ali na frente, no mar Mediterrâneo, uma ilha por nome de Chipre. Havia razões para que a viagem se iniciasse por Chipre. Barnabé havia sido um grande fazendeiro da ilha de Chipre. Vendeu todas as suas terras, propriedades e bens, depositou aos pés dos apóstolos e a partir de então passou a viver na igreja, da igreja e para a igreja. Às vezes temos vontade de voltar em alguns lugares por onde já passamos. E quando chegamos lá, as coisas são totalmente diferentes. Ao desembarcarem no norte da ilha, na cidade de Salamina, eles vão cortar por terra a ilha do norte até o sul, de Salamina até chegar em Pafos. Tão perto, a viagem mal havia iniciado, mas quantos desafios, quantas provas estes evangelistas vão passar nesta ilha. Não vou descrever com detalhes as angústias de Paulo na ilha de Chipre, mas posso lhe dizer, na ilha de Chipre os evangelistas precisam tomar uma grande decisão. Continuamos ou retrocedemos? Antioquia é logo ali, dá para voltar. Se nós voltarmos, nós não deixaremos de ser crentes. Continuar servindo a Deus. Deus não nos matará, nós não seremos considerados rebeldes simplesmente se voltarmos. Saudade de casa, saudades de parentes, saudades de amigos, saudades de conforto, saudades da cultura. Não somente essas dificuldades, mas existe uma guerra no mundo espiritual. Pregando o nome de Jesus, anunciando que serviam ao verdadeiro Deus, de repente surge um cidadão dizendo ser Bar Jesus. Falando na língua do apóstolo Paulo, dizendo, eu sou filho de Jesus. Se você quer pregar Jesus, eu sou filho de Jesus. Nos nossos desafios da ilha de Chipre, quantas vezes nós nos deparamos com situações semelhantes, que se torna o grande desafio da nossa evangelização. Pessoas que usam o nome de Deus, pessoas que usam o nome de Jesus. Os demônios do mago são expulsos, o evangelho é proclamado, a ilha de Chipre conhece milagres, enfermos são curados, o procônsul da cidade, Sérgio Paulo, aceita Jesus, e a ilha consegue ser atravessada até chegar em Salamina. Não dá para continuar? Dá para continuar, só que não mais por terra. Precisa-se pegar um barco. Significa um passo mais no ministério, um avanço mais na obra. A viagem não será perto e nem será fácil, pois estamos falando da tecnologia de navegação da época. E agora eles vão embarcar para Perge. É neste momento que o evangelista João Marcos toma a decisão de que eu não seguirei por este caminho no ministério. Voltou atrás. João Marcos não deixa de ser homem de Deus. Não volta somente para Antioquia, volta para a casa da mamãe, pois a mãe dele, em Atos 12:12, morava em Jerusalém. Ele vai servir ao ministério aos pés do apóstolo Pedro, se torna o escriba de Pedro. E ouvindo as narrações de Pedro, então surge o primeiro dos evangelhos a ser escrito, que é o evangelho de Marcos. Por pura graça, Deus abençoou João Marcos. Jamais ele deixou de ser homem de Deus. Mas graças a Deus que Paulo e Barnabé continuam a viagem. Porque vem Perge, porque depois de Perge vem Panfilha, Listra, Icônio, Derbe, e as viagens continuam. Igrejas são abertas, o evangelho é proclamado. Ele sai do Oriente Médio, pela região do mar Mediterrâneo, chega na região da Panfilha e da Galácia. O evangelho vai invadir a Europa e graças a Deus ele atravessou os mares. A fogueira que se acendeu no Pentecoste de Atos 2 em Jerusalém continua ardendo. Nem os ventos dos grandes mares conseguiu apagar o fogo do Pentecostes. E já se passaram quase 2000 anos. E ainda hoje, a fogueira continua mais acesa do que nunca. Claro que existe o saudosismo, não, pastor. A igreja de hoje não é mais como antigamente. Mas eu e você somos igreja. Sabe por que não é mais como antigamente? Porque eu e você não somos mais como antigamente. E esse é o momento de nós entendermos que pode haver o avivamento coletivo, mas ele deve começar com o avivamento pessoal. Eu devo ser a igreja que eu gostaria. Porque se todos orassem o tanto que eu oro, se todos lessem a Bíblia do tanto que eu leio, se todos evangelizassem do tanto que eu evangelizo, se todos se preocupassem com o avanço da obra do tanto que eu me preocupo, se todos fossem fiel o quanto eu sou fiel, só haveria duas opções. A minha igreja seria um tremendo avivamento ou a minha igreja seria uma tremenda de uma miséria. Já pensou? Se todos fossem igual a você, como seria a sua igreja? Já pensou? Se todos fizessem o que você faz e fossem igual a você, como seria a sua igreja? Avivamento ou miséria? É momento de culparmos mais o individual do que o coletivo. E quando houver o avivamento pessoal, então haverá o avivamento coletivo. E quantos agouros disfarçados de profecia eu escuto? Que Deus está irritado com a igreja brasileira, que o Senhor está por aqui com a igreja brasileira, de que Deus vai pesar a mão na igreja do Brasil. Ei,
o noivo não se irrita com a noiva. Ele pode até se irritar com alguém que se diz ser noiva, mas é meretriz. Alguém que diz ter compromisso de fidelidade, mas é prostituta. Mas o noivo ama a noiva. A noiva, como organismo, sempre será irrepreensível, imaculada e perfeita e sempre terá o amor do seu amado. A fogueira acesa no Pentecostes há quase 2000 anos atrás, no Oriente Médio, sai de Jerusalém para Antioquia, de Antioquia para Chipre, da ilha de Chipre por Salaminas e Pafos, por Perge, Listra, Icônio, Derbe, passa pela região da Panfilha, depois vem as segundas viagens missionárias. O evangelho chega na Europa, atravessou os mares da Europa, chegou na América do Sul, o evangelho chegou até nós, o evangelho chegou até você. Graças a Deus, o evangelho chegou no Paraguai. É decisão minha manter a chama acesa. É decisão minha manter a chama acesa e fazer com que o fogo arda mais agora do que nunca. A nossa ilha de Chipre nos faz tomar decisão. Há desentendimento entre amigos, obreiros que desistem, há amigos que voltam atrás. Às vezes olhamos dizendo, é tão fácil voltar para ali. É mais cômodo, é mais confortável. É a minha casa, é a minha cultura, é a minha família. É o meu sistema. Se voltar, não deixo de ser homem de Deus. Vou continuar trabalhando para Deus. Mas os magos precisam ser libertos. O procônsul Paulo Sérgio precisa ser encontrado. Os enfermos precisam ser curados. Você deve canalizar todo o seu sofrimento como o avanço da sua fé. E entender que a vontade de desistir só é confirmação da chamada. Porque se a cruz é pesada, é porque a sua chamada é divina. Se você não enfrentasse nenhum desafio dos Bar Jesus, nenhum tronco e açoites em Filipos e nenhuma prisão, se não houvesse nos seus tornozelos e nos seus punhos nenhum grilhos dos infernos, não dá para ter convicção de que a sua chamada é de Deus. Todo verdadeiro enviado sofrerá as afrontas de Satanás. Terão marcas dos grilhos e correntes que tentarão aprisioná-lo. Tá, pastor, se Deus pode livrar Paulo da prisão em Filipos, por que não livrou antes da surra? É porque Lucas, um médico amado, precisa se converter enquanto cura as feridas do apóstolo. Nós devemos avançar. Territórios e mares. Perge nos espera, Derbe, Listra, Icônio, a região da Panfilha. Não se assuste, haverá uma Filipos no meio de tudo isso, com apedrejamento, prisões e açoites. Mas o seu ministério vivenciará milagres. Não deixe que a fogueira se apague.